Olá, boa noite. Mais uma terça-feira aqui, né, que a gente está reunidos para fazer mais uma palestra do Suave Caminho, da nossa casa. Então, sejam todos bem-vindos. Aqueles que estão vindo pela primeira vez, que sintam-se abraçados, sintam-se acolhidos. Boa noite, Lúcia. Hoje nós teremos um irmão aqui da SESC mesmo, que é o Cacau. Eu estou esperando ele entrar. Eu acabei de falar com ele pelo telefone. Falei, Cacau, cadê você? Ele está terminando de ligar o computador, está entrando. Boa noite, Ideia. E aí eu falei, como é 7h30, tem que entrar às 7h30, né? E aí a gente vai batendo um papinho enquanto o Cacau não chega. Então, enquanto o Cacau não chega, eu queria lembrar para vocês que já entraram agora, a Lê, o Márcio, o Tiago, que a casa não está funcionando com as atividades presenciais, mas a casa continua trabalhando, continua com seus trabalhos, né? E a casa está fazendo um almoço, vai acontecer agora em novembro, no dia 8 de novembro, uma feijoada. Para que essa feijoada? Com o dinheiro arrecadado da feijoada, a gente vai conseguir, né? A gente sempre precisa de dinheiro para pagar os custos de uma casa, né? A gente sabe que a gente tem conta de água, tem conta de luz, é produto de limpeza, porque por mais que a gente não esteja indo às reuniões públicas, mas tem um funcionamento da casa. Então, a gente vai fazer uma feijoada e no final eu vou estar repetindo esse recado, porque vai ter mais gente assistindo a gente. Então, o Wilson, que está chegando agora, boa noite. Aguardem só um pouquinho, que o nosso irmão Cacau ainda não entrou. Eu liguei para ele, puxando a orelha dele, falei, Cacau, cadê você? E ele falou, estou terminando de ligar o computador, tá? Então, sintam-se todos abraçados, recebam o nosso carinho. Estão ouvindo meu cachorro agora, né? Essas coisas do online tem disso. Elvis, e a gente está com muita saudade, né, de poder encontrar com todo mundo, de poder se abraçar, mas enquanto não é possível, a gente fica nos comunicando assim, virtualmente, né? Lembrando que a gente tem todas as manhãs o café com evangelho, né? E todas as noites, nos dias que não tem palestra pública, a gente tem o estudo do evangelho online. E estamos tendo as palestras nas terças, às 19h30, e no domingo, às 19 horas. Então, o nosso irmão Cacau chegou. Vou colocar o Cacau aqui na tela comigo. Boa noite, Cacau. Está me ouvindo? Boa noite, Flavinho. Tudo. Você consegue me ouvir bem? Eu acho que o Cacau está travando um pouquinho. Ajeitar aqui. Alguém pode me dar um feedback aí se eu estou travando também ou está tudo bem comigo? Estou te ouvindo bem. Agora eu também estou te ouvindo, Cacau. Tudo bem? Tá ótimo, tá tudo legal. Então, tá bom. Cacau, eu já estava conversando aqui um pouquinho com os amigos que já foram entrando, já dei boa noite. O Márcio está dando bom estudo aí para você, a Fabi também já chegou, tem um monte de amigo querido aqui. E a Lê falou que você estava travando um pouquinho. Vamos ver se vai continuar. Qualquer coisa eu te aviso. Mas parece que agora está melhor. Então, eu vou fazer a leitura da página de ambientação e depois eu faço a prece para a gente fazer a apresentação do nosso irmão Cacau, que está responsável, então, pelo estudo da noite de hoje. Tá bom? Então, eu escolhi hoje o livro Coragem. Esse livro é do Chico e por diversos espíritos. Então, a gente vai ler aqui o item 19. Trabalho sempre. Trabalho será sempre o prodígio da vida.
criando reconforto e progresso, alegria e renovação. Se a dificuldade te visita, elege nele o apoio em que te escores e surpreenderás para logo a precisa libertação. Quando a névoa da tristeza te envolva em melancolia, procura nele o clima a que te acolhas e observar-te-ás sobre novo clarão de encorajamento e esperança. Ante a mágoa que te busque, à vista de ofensas com que absolutamente não contavas, utiliza-o por remédio salutar e obterás em tempo breve a bênção da compreensão e a tranquilidade do esquecimento. Debaixo da preterição que te fira, refugia-te nele e recuperarás sem demora o lugar a que o mérito te designa. À frente de injúrias que te amarfanhem o coração, insiste nele e com a bênção das horas olvidarás escárnio e perseguição, colocando-te no rumo certo da verdadeira felicidade. Perante a dor dos próprios erros cometidos, persevera com ele no cotidiano e a breve espaço granjearás serenidade e restauração. Nos momentos claros da senda, trabalha e entesourarás mais luz no caminho. Nos instantes escuros, trabalha e dissolverás qualquer sombra, desvelando a estrada que o Senhor te deu a trilhar. Tudo que o homem possui de útil e belo, grande e sublime, se deve ao trabalho, com que se lhe engrandece a presença no mundo. Haja, pois, o que houver, ampliem-se obstáculos, agigantem-se problemas, intensifiquem-se lutas, ou se agravem provações. Trabalha sempre no bem de todos, porque trabalhando na seara do bem, podes conservar a certeza de que Deus te sustentará. Quem disse essa mensagem, quem enviou para a gente, então, foi Emmanuel, essa mensagem. Então, agora, né, já estamos com os corações acalentados, já estamos nos conectando aqui. Quem quiser pode fechar os olhos. Vamos fazer a nossa prece inicial para agradecer, né, essa oportunidade que temos. Então, Mestre Jesus, nosso companheiro de todas as horas, espiritualidade amiga que aqui se encontra, aos dirigentes desse estudo que com tanto carinho já veio preparando tudo para nós, preparando para que a internet funcione bem, para que os amigos que aqui estejam participando deste encontro possam receber tudo aquilo que veio buscar. Te pedimos, Mestre Jesus, para iniciarmos o estudo da noite de hoje, na certeza de que, de alguma forma, esse estudo que o nosso irmão Cacau preparou para nós irá mexer com nossos corações, irá mexer com os nossos sentimentos, nos movendo para que possamos ter atitudes positivas em todos os momentos de nossas vidas. Que a espiritualidade possa envolver a todos nós neste momento e principalmente ao nosso irmão, para que o estudo que ele preparou possa transcorrer de forma clara e objetiva. Pedimos permissão, então, ao Pai, para darmos por iniciado o estudo da noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Então, a gente quer agradecer o nosso irmão Cacau, que com tanto carinho preparou o estudo da noite de hoje para nós. O tema que o Cacau está trazendo para a gente é: por que somos trabalhadores da última hora? Então, o Cacau, ele é nosso irmão, né, lá do Suave Caminho, ele é tarefeiro lá da nossa casa. E agora eu vou me retirar, Cacau, vou ficar aqui nos bastidores. Vou deixar você aí com a gente, né, passando para a gente o seu estudo, te lembrando que você tem até 8h25
para expor aí o que você trouxe para nós, tá bom? Bom estudo aí para todos. Está me ouvindo? Estão me ouvindo? Sim, Cacau, estamos te ouvindo. Pode falar. Boa noite a todos. Tom Cacau, mais conhecido como Cacau, os amigos, né? Sou tarefeiro da Casa Espírita Suave Caminho e já estou na doutrina espírita há mais ou menos 13, 14 anos. Doutrina essa que vem acalentar nossos corações, que vem amenizar nossas dores, nos confortar nas situações mais difíceis e que nos dá sempre a melhor clareza do mundo em que vivemos. A palestra que eu vou fazer hoje com vocês, esse estudo que eu escolhi, foi apresentado no Café com o Evangelho, agora no mês de setembro passado. Eu aproveitei o tema para esticar um pouquinho e fazer nesse estudo de hoje à noite. Porque somos os trabalhadores da última hora. Naquela época, na época de Jesus, a sociedade de Israel era composta basicamente por 3 classes sociais. A primeira era os sacerdotes, que eram os homens que viviam no templo, eles detinham o conhecimento da lei de Moisés e possuíam todo um conjunto de regalias que eram delegadas a eles por esse conhecimento que eles possuíam. A segunda classe era a classe dos ricos, que eram os poderosos, que, apesar de não serem sacerdotes, de não pertencerem à classe que administrava o templo de Jerusalém, eram dotados de muitas regalias em virtude dos recursos financeiros que possuíam, uma vez que, para o conceito do judaísmo, quando alguém é rico, quando alguém é próspero, isso é sinal que Deus o abençoa, é um abençoado. A terceira classe era a classe dos pobres, os desvalidos, os desesperançados, aqueles que não tinham acesso ao templo por não serem religiosos e não tinham acesso às riquezas do mundo. Eram tidos como rejeitados por Deus, uma vez que não tinham recursos materiais. Para o judaísmo, eram pessoas abomináveis, proscritas, e que, evidentemente, deveriam ter feito algo de errado para não merecerem a riqueza ou a prosperidade e passarem por aquelas necessidades que até então estavam passando. E foi nesse cenário, formado por estas 3 peças que se encaixavam nessa engrenagem, para formar a sociedade israelense que Jesus compareceu. Jesus era muito criticado pelo fato de se voltar aos pequeninos, aos pobres. Os sacerdotes criticavam Jesus porque Jesus vivia em companhia daquelas pessoas, dos pobres, dos pequeninos. E para eles, isso era uma coisa errada. Porque, como Jesus é um rabino que veio para ensinar as pessoas, como ele ia se misturar com aquelas pessoas de má vida que eram consideradas? E os ricos também o criticavam, porque ele deveria, achavam que Jesus deveria estar
ao lado dos ricos, e não ao lado dos pobres, dos miseráveis. Eles achavam que Jesus, por dar atenção às pessoas daquela classe inferior, ele conversava com mulheres, conversava com os desesperançados, com os leprosos, com os doentes. Eles achavam que isso era errado. Jesus não poderia jamais agir daquela forma. E ele, naturalmente, agiu de forma completamente diferente. Completamente diferente. Jesus nunca adotou, nunca ele deu mais atenção aos poderosos em função dos pequeninos. Nunca colocou os poderosos na frente dos pequeninos. Ele nunca enalteceu os sacerdotes em detrimento dos pequeninos, dos pobres. Ao contrário, ele sempre colocava os desesperançados, os pobres de espírito, colocava na frente das situações que ele achava mais importantes. No seu primeiro discurso público, ele colocou esta frase: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Numa segunda oportunidade, ele colocou um pedido: ó Senhor, graças te dou por haver ocultado isto aos doutos e revelado aos pequeninos. Isso se dava pelo fato dos pequeninos serem mais pobres, mais devedores, menos preparados materialmente e mais preparados para ouvir as mensagens, porque eles tinham dores no coração. A sua vida de miséria, de pobreza, os levava a ter uma certeza diferente dos sacerdotes e dos ricos. Jesus achava que esses pequeninos, esses pobres de espírito, por estarem nesta situação de dores, eles tinham mais chances de entender a mensagem que ele queria trazer do que os outros. Porque a dor os levava a aceitar mais, com mais amor, com mais o perdão, mais entendimento, e eles conseguiam mudar. Com isso, Jesus conseguiria mudar essas pessoas dessa classe dos pobres para uma etapa melhor na vida deles. E o mesmo ele não conseguiria com os ricos, nem os sacerdotes, porque eles estavam numa zona de conforto bem melhor e dificilmente eles mudariam de acordo com as mensagens que Jesus queria trazer. E numa das últimas mensagens, já perto de sua desencarnação, eu não vou esticar muito aqui porque o tempo é muito curto e não vai nos deixar concluir, né, esse estudo como eu queria. Então, numa das últimas mensagens dele, antes de sua crucificação, ele disse essa palavra. Ele proferiu essas palavras, essa parábola, para as pessoas, para esses pobres, que entendessem. Os trabalhadores da última hora. Ele quis comparar o reino dos céus
a um pai de família. Então, ele colocou: o reino dos céus é semelhante a um pai de família que saiu de madrugada a fim de assalariar trabalhadores para a sua vinha. Gente, por que vinha? Porque naquela época, tudo que a gente fala de vinha vem de vinhedo. E o vinho era uma bebida especial. Era algo que eles tinham como espiritual. Vinha da espiritualidade. Naquela época, o vinho era essa fonte de espiritualidade. O trigo era fonte de carboidratos. O peixe era fonte de proteínas. Então, o vinho era algo, para eles, espiritual. Numa festa, Jesus transformou a água em vinho. Numa das parábolas do festim das bodas, ele conta isso. Jesus transformou a água em vinho. Água é coisa material. Nós, por exemplo, 80% dos nossos corpos, corpo humano, físico, é composto de água. E ele fez a transformação da água em vinho. Essa coisa ficou tão grudada durante os anos, durante os séculos que se passaram, ficou tão gravada essa coisa na nossa mente, isso virou um arquétipo para nós. Tanto que, quando vemos uma pessoa que mudou drasticamente de uma forma de agir para outra, para uma outra melhor, dizemos: olha só, fulano de tal mudou da água para o vinho. Por quê? Mudou da água para o vinho. O vinho é coisa espiritual, coisa mais importante. Então, o reino dos céus é semelhante a um pai de família que saiu de madrugada a fim de assalariar trabalhadores para a sua vinha. Tendo convencionado com os trabalhadores que pagaria 1 denário a cada um por dia, mandou-os para a sua vinha. Então, ele saiu cedo, de madrugada, e por volta das 6 horas da manhã, um pouco antes, ele contratou trabalhadores e os mandou para a sua vinha. Saiu de novo a terceira, pulei um pedacinho aqui, tendo convencionado com os trabalhadores que pagaria 1 denário a cada um por dia, mandou-os para a sua vinha. 1 denário. O denário é a unidade monetária da época. Ele ia pagar 1 denário pelo dia de trabalho a cada trabalhador. O dia de trabalho ia de 6 da manhã às 6 da tarde. Então, ele diz: tendo convencionado com os trabalhadores que pagariam 1 denário a cada um por dia, mandou-os para a sua vinha. Saiu de novo à terceira hora do dia e, vendo outros tantos que se conservavam na praça, sem fazer coisa alguma, disse-lhes: ide vós também, ide vós outros também para a vinha, e vos pagarei o que for razoável. Ora, quando ele diz aqui que ele saiu de novo à terceira hora, se o dia começou às 6 horas da manhã, a terceira hora, 3 horas depois, às 9 horas. Então, às 9 horas, ele saiu
e encontrou outros tantos que se conservavam na praça sem fazer coisa alguma. E disse: ide vós outros também para a vinha e vos pagarei o que for razoável. Um detalhe importante, gente, vejam bem, que ele não tratou nada de pagamento para esse pessoal. Ele tratou o pagamento com os primeiros que ele contratou. Ia pagar 1 denário a cada um por dia. A esses outros, ele disse que pagaria o que fosse razoável. Saiu novamente a hora sexta e a hora nona do dia. Ora, que hora sexta é essa? Se o dia começa às 6 horas da manhã, a hora sexta é meio-dia. E a hora nona, 3 horas da tarde. Saiu de novo a hora sexta e a hora nona do dia. E fez o mesmo. Saindo mais uma vez, a hora 1/10. Que hora 1/10 seria essa? 1/10, 11 horas depois das 6 horas da manhã. Então, 6 mais 11, 17. 5 horas da tarde. Veja bem que o dia de trabalho iria se encerrar às 6 horas da tarde. Então, de 5 às 6, essa seria a última hora. Saindo mais uma vez a hora 1/10, encontrou ainda outros que estavam desocupados, aos quais disse: por que permaneceis aí o dia inteiro sem trabalhar? Disseram eles: é que ninguém nos assalariou. Ele, então, lhes disse: ide vós também para a vinha e recebereis o que for justo. Quer dizer, iam receber por 1 hora de trabalho, ou seja, 1/12 de 1 denário. Ao cair da tarde, o dono da vinha disse àquele que cuidava dos seus negócios: chama os trabalhadores e paga-lhes, começando pelos últimos e indo até os primeiros. Então, veja bem, ele chamou o capataz, sei lá, o encarregado, mandou que fizesse uma fila para pagar aqueles trabalhadores, começando pelos últimos e indo até os primeiros. Aproximando-se, então, os que só a 1/10 hora haviam chegado, estes receberam 1 denário cada um. Bem, continuando. Legal, Vanessa. Aproximando-se, então, só 1/10 hora, haviam chegado, estes receberam 1 denário cada um. Vindo ao seu turno, os que tinham sido encontrados em primeiro lugar julgaram que iam receber mais. Claro, é lógico. Aquela fila, se os que trabalharam 1 hora receberam 1 denário, então eles pensaram: pô, nós trabalhamos 12 horas, vamos receber muito mais, né? Vindo a seu turno, os que tinham sido encontrados em primeiro lugar julgaram que iam receber mais. Porém, receberam 1 denário cada um. Recebendo-o, queixaram-se ao pai de família, dizendo: estes últimos trabalharam apenas 1 hora, e lhes dás tanto quanto a nós, que suportamos o peso do dia e do calor. Mas, respondendo, disse o dono da vinha a um deles: meu amigo, olha, ele chama de amigo, meu amigo, não te causo dano algum. Não convencionaste comigo receber 1 denário pelo teu dia? Então, toma o que te pertence e vai-te. Apraz-me a mim
dar a este último tanto quanto a ti. Não me é lícito, então, fazer o que eu quero? Tens mau olho porque eu sou bom? Veja, tens mau olho porque sou bom? Assim os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Porque muitos são chamados e poucos os escolhidos. Essa parábola está no Evangelho de Mateus, no capítulo 20, versículos 1 a 16. A maioria das parábolas se encontra no Evangelho de Lucas, mas esta está no Evangelho de Mateus. Aparentemente, pessoal, a gente tem uma impressão terrível das coisas que, erradamente, a gente acha que essa parábola apresenta. Porém, Jesus sabia o que fazia, sabia com certeza o que dizia, e ninguém vai contestar no final o que ele vai mostrar para nós. Esta parábola de notável simbolismo fala do convite ao trabalho que o Senhor faz às diferentes categorias de servidores ao longo dos tempos. O dono da vinha disponibiliza ao trabalhador o serviço, o local de trabalho, a forma e o valor da remuneração. O trabalhador, em função da sua experiência, recebe então a oportunidade de progredir no campo que lhe foi destinado e selecionado. Uma vez entendidos os simbolismos desta parábola de Jesus, ela nos traz vários ensinamentos e esclarecimentos. Primeiro, o pai de família. Quem é o pai de família, meus irmãos? O dono da vinha. Quem é? É Deus, nosso pai, é isso. Segundo, a vinha é o campo de oportunidades de aprendizado que nos mostra o progresso de cada povo e de cada indivíduo. É o local de trabalho. Então, a terra é onde, a vinha é onde nós trabalhamos. A terra, o planeta Terra, é a vinha de Jesus. Jesus trabalha na coordenadoria desse planeta. Ele é o governador do planeta Terra. O reino dos céus, que ele citou logo no início. Gente, não é um lugar físico. O reino dos céus é um estado de plenitude espiritual que só será alcançado de forma ativa, corajosa e perseverante. O ser humano só vai atingir esse estado de perfeição através do conhecimento e da transformação moral, que são obtidos nas reencarnações e no plano espiritual. Então, nessa vinda e ida que nós fazemos sempre, é assim que vamos adquirir essa perfeição para conhecer o reino dos céus. Os trabalhadores da última hora somos nós, a humanidade. O trabalho a que nos entregamos representa a aquisição das virtudes que enobrecem as nossas almas. Então, gente, esse trabalho, basicamente, não é um trabalho físico, embora o trabalho que nós fisicamente desenvolvemos,
eu, como professor, tem muitos médicos, enfermeiros, dentistas, advogados, psicólogos. Esses trabalhos também são considerados como trabalhos para Deus. Mas o trabalho principal que está se referindo aqui, esse trabalho aqui, o trabalhador da última hora, o trabalho, são as virtudes de amor, fraternidade, perdão, ajudar o próximo. Essas virtudes todas são o trabalho que a gente tem que se entregar. O dia judaico era marcado a partir das 6, só para fazer a comparação, ele era marcado a partir das 6 horas da manhã. Assim, a primeira hora de trabalho era de 6 às 7, a segunda de 7 às 8 e assim por diante. Até chegar à 12ª hora, que era de 17 às 18. O meio-dia, 12 horas, era a hora sexta. A 1ª hora correspondia às 5 horas da tarde. Última hora de trabalho, das 17 às 18. Hora de largar o trabalho, quando surgiam as primeiras sombras da noite. Cada hora, nessa parábola, cada hora representa simbolicamente uma existência, um período de aprendizado ou uma encarnação. Então, a gente que eu estou com meus 71 anos, graças a Deus. Outros estão aí já na beira dos 100, 102, 104. Isso aí não é nada comparando ao universo, comparando à eternidade. Esses 71 anos que eu tenho aqui é um piscar de olhos na eternidade. Então, a gente tem muito pouco tempo. Nas múltiplas existências que nos são oferecidas, o Senhor sempre nos chama para a sua vinha, convidando-nos para o trabalho edificante na prática do bem. Da primeira até a última hora, todos os trabalhadores da vinha do Senhor têm direito ao salário, mas é preciso perseverar e estar à sua disposição. Lá na parábola, tem um pedaço aqui, gente, que ele diz assim: saindo mais uma vez, à 1ª hora, encontrou ainda outros que estavam desocupados, aos quais disse, vejam só, gente, na 1ª hora, aqueles que estavam desocupados, ele disse: por que permaneceis aí o dia inteiro sem trabalhar? Gente, por que eles estavam lá? Às 5 horas da tarde. Porque ninguém os contratou. Eles disseram: ninguém nos assalariou. Ele então disse-lhes: ide vós também para a vinha e recebereis o pão justo. Ora, esses trabalhadores foram aproveitados. Se você perceber, por exemplo, você vai fazer uma mudança. Você tem uma mudança para fazer, muito grande. Você precisa de trabalhadores. Você sai de madrugada. Você tem que carregar muito peso, muitas coisas pesadas na mudança. Quem você vai chamar para esse trabalho? As pessoas mais bem preparadas, os mais fortes, os mais... aqueles que podem suportar mais o peso, aqueles que podem aguentar mais aquela carga de trabalho. Você não vai contratar, por exemplo, para o início, para fazer essa mudança, aquelas pessoas mais fraquinhas, aqueles menos preparados. Então, os trabalhadores da primeira hora são esses mais fortes, mais bem preparados,
Mas muitos deles não quiseram ir para a vinha. Muitos iam contrariados. Vou fazer esse trabalho, vou catar essas uvas, vou, em vez de tirar o cacho inteiro, eu vou tirar só uma uva, pronto, vou tirar duas. Ele jogava lá, trabalhava sem vontade. Esses da última hora, que eles trabalharam de 5 às 6, eles perseveraram. Eles estavam ali a fim de trabalhar, mas ninguém os chamou para o trabalho. Quando esse pai de família chegou e chamou para trabalhar, é lógico que eles foram. Foram e com vontade. Foram com vontade de trabalhar. As oportunidades, ele coloca aqui, a meta de Deus para conosco é a busca da perfeição e da evolução espiritual, definidas desde o processo da humanização, do princípio inteligente, quando os espíritos eram simples e ignorantes. Fomos criados simples e ignorantes. Hoje nós estamos na melhor das nossas encarnações. Não queiramos saber o que fomos em encarnações passadas. Vamos ter muitas decepções. As oportunidades de melhoria espiritual são diuturnamente oferecidas pelo Criador Supremo através de Jesus. Existe trabalho para todos, porque o progresso é lei natural ou lei divina. Entretanto, é importante considerar outras características que fazem parte do processo evolutivo do ser humano, que são claramente identificadas nesta parábola. São condições essenciais para a evolução dos trabalhadores. São condições essenciais. A constância, o desinteresse, trabalhar desinteressadamente, a boa vontade e o esforço que fazem nos trabalhos que assumem. Os bons trabalhadores se destacam por estas características. O mercenário trabalha pelo dinheiro. Seu único objetivo, sua única aspiração é receber o salário. Assim é em todas as ramificações dos conhecimentos humanos. Há os escravos do dinheiro e há os operários do progresso. Na lavoura, na indústria, nas artes, nas ciências, se destacam sempre o operário e o mercenário. Na época atual, o materialismo, a materialidade e a ganância pelo ouro fazem mais escravos do dinheiro que obreiros recebidos pela vinha. Não é verdade? Muita gente em busca do ouro, do dinheiro, das coisas materiais. Pouca gente se dispusendo para a vinha. Por isso é grande a seara de Jesus e poucos são os trabalhadores. Os obreiros da primeira hora foram os profetas, os iniciadores que marcaram as etapas do progresso. São espíritos que contam com maior número de encarnações, mas que não souberam bem aproveitá-las. As oportunidades de que lhes foram concedidas para se regenerarem e progredirem. Os trabalhadores contratados posteriormente, quer dizer, aqueles da terceira hora, da sexta hora, da nona hora, da última hora, simbolizam os espíritos que foram gerados há menos tempo, mas que, fazendo o melhor uso do seu livre-arbítrio, conseguiram, em poucas existências, o progresso que outros tardaram a realizar. O trabalhador da última hora é o indivíduo Oi, pessoal. Eu acho que o Cacau caiu aqui. Vamos esperar um pouquinho.
para ver se o Cacau volta. Eu tô aparecendo para vocês? Tá, me dê aí um feedback, quem puder dar um feedback para ver se eu tô aparecendo ou se eu tô congelada, como é que tá? Porque o som dele para mim já estava chiando, não sei se para vocês também estava chiando. Vamos só esperar um pouquinho. Tá sim, a Luiane falou. Eu tô aparecendo ou eu tô congelada? Ah, tô normal, né? Tá, vamos ver então se o Cacau volta. Eu não sei, eu acho que era o fone dele, não sei se ele, como ele tá mexendo a mão, eu não sei se pode ser isso que tá dando também interferência no fone dele. Mas vamos aguardar uns minutinhos aí, porque ele preparou com tanto carinho, né, esse estudo. Quem diria, né? 71 anos, Cacau tá aí, inteirão, né? Muito bom. Ah lá, ele tá voltando. Deixa eu colocar ele aqui na tela. Cacau, Oi, caí. você levou um tombão, hein? Caí e voltei. Olha, isso, eu vou sair para você continuar, tá bom? O seu som, Cacau, Tá tava bom, tá bom. chiando um pouquinho, mas agora tá bom. Qualquer coisa eu te aviso se começar a chiar de novo, tá? E Agora, vê aí. tá bom, mas você tava congelando um pouquinho, mas vamos lá. Agora melhorou? Bem, gente, por causa da internet aqui, eu saí, mas voltei. Então, prosseguindo o que a gente estava falando, os trabalhadores da primeira hora foram os profetas, os iniciadores que marcaram as etapas do progresso. São espíritos que contam com o maior número de encarnações, mas que não souberam bem aproveitá-las, perdendo as oportunidades que lhe foram concedidas para se regenerarem e progredirem. Os trabalhadores contratados posteriormente simbolizam os espíritos que foram gerados há menos tempo, mas que, fazendo melhor uso do seu livre-arbítrio, conseguiram em poucas existências o progresso que muitos tardaram a realizar. O trabalhador da última hora é o indivíduo que realiza com dedicação, sacrifício e amor todas as tarefas que lhe cabem no mundo. Muitos que revivem hoje reviverão amanhã para terminar a obra que outrora começaram. Retornarão mais esclarecidos e adiantados, trabalhando não mais na base do edifício, mas na sua cumieira. Então, quando você olha, por exemplo, a evolução que nós estamos tendo na tecnologia, por exemplo, o celular. Há 20, 30 anos. Imagine você, quem pensava 30 anos atrás, em celular, isso aqui fininho. Olha hoje, celular vem de qualquer lugar, qualquer esquina. E a tendência vai ser, cada vez mais daqui para frente, uma evolução mais acentuada. Quando ontem eu estava vendo no jornal, na televisão, a aparição aí do 5G. O 5G vai fazer altas revoluções no mundo em que vivemos. Mas é o que está escrito, né? E quando você vê, por exemplo, aí as provas da reencarnação, o que você diz de uma criança com apenas 7, 8 anos de idade sentar na cadeira do piano, pegar o piano e tocar claramente a Quinta Sinfonia de Beethoven, tocar sem dificuldade alguma
outras crianças, sem dificuldade alguma, fazerem cálculos matemáticos, derivadas, integrais, crianças de 8 anos de idade. São as provas das evoluções, gente. Há operários, dirigentes de boa vontade, que, devotando-se de corpo e alma às tarefas que lhes são confiadas, produzem mais e melhor, e em menos tempo que o comum. Assim como há os mercenários, que não têm amor ao trabalho, os que só se mexem quando são vigiados, os que só estão de olhos grudados no relógio, ansiosos para que o dia termine, cuja produção, evidentemente, é muito menor que a dos primeiros operários. Uma vez que o mérito de cada obreiro seja aferido não pelas horas de serviço, mas, sobretudo, pela sua produção, que interessa, então, ao dono do negócio saber rapidinho. Saber se, para ter o mesmo rendimento, um precisa de 12 horas de trabalho, outro de 9, outro de 6, outro de 3 ou outro de 1. Então, o trabalho na vinha não se mede pelas horas de trabalho, e sim pela sua amplitude, pela sua realização. O cara pode trabalhar 1 hora e fazer muito mais do que aquele que trabalhou 9 horas, do que aquele que trabalhou 12 horas. A reencarnação deve ser vista como manifestação da justiça divina. É uma significativa oportunidade para o espírito reparar o passado de erros, reajustando-se perante as leis de Deus e, ao mesmo tempo, um meio de progresso pelo desenvolvimento dos valores morais e intelectuais. O ajuste de contas. O ajuste de contas é o momento da aferição dos resultados da verificação do efetivo progresso ou da melhoria espiritual do trabalhador, tendo em vista os investimentos futuros ou os próximos planejamentos reencarnatórios. Chamado a prestar contas, o espírito se apercebe da continuidade da tarefa interrompida, mas que sempre será retomada. A parábola mostra o germe do futuro, da solidariedade que liga todos os seres presentes ao passado e ao futuro. Essa parábola está mostrando para a gente exatamente isso. O germe do futuro, da solidariedade que liga todos os seres, os presentes ao passado e ao futuro. Os indivíduos escolhidos serão os primeiros no reino dos céus, porque souberam aproveitar integralmente os trabalhos da vinha do Senhor ao longo das sucessivas reencarnações. Não temeram as lutas, nem os desafios impostos pelas provações, sempre agindo como alunos aplicados. Estes são os trabalhadores da última hora. Eu coloquei aqui, no finalzinho, gente, os trabalhadores da primeira hora. Peraí, rapidinho, está aqui. Eu vou pular essa partezinha aqui. Felizes os que houverem trabalhado no campo do Senhor com desinteresse e sem outro motivo, senão a caridade. A caridade, a benevolência, o perdão, ajuda ao próximo, amor, são as virtudes que o ser deve apresentar para ser um bom trabalhador da vinha. Seus dias de trabalho serão pagos pelo cêntuplo que tiverem esperado. Felizes os que houverem dito a seus irmãos: irmãos, trabalhemos juntos e unamos nossos esforços a fim de que o Senhor, ao chegar, encontre acabada a obra.
pois o Senhor lhes dirá: vinde a mim, vós que sois bons servidores, vós que soubestes impor silêncio aos vossos ciúmes e às vossas discórdias, a fim de que daí não viesse dano para a obra. Mas ai daqueles que, por efeito das dissensões, houverem retardado a hora da colheita, porque a tempestade virá e eles serão levados no turbilhão. Clamarão: graça, graça, mas o Senhor lhes dirá: por que implorais graça, vós que não tivestes piedade dos vossos irmãos e que negasteis a estender-lhe as mãos, que esmagasteis o fraco em vez de o amparardeis? Por que suplicai graças, vós que buscastes a vossa recompensa nos gozos da terra e na satisfação do orgulho? Já recebeste a vossa recompensa tal qual a quiseste. Nada mais vos cabe pedir. As recompensas celestes são para os que não têm buscado recompensas na terra. Deus procede, neste momento, ao censo dos seus servidores fiéis e já marcou com o dedo aquele cujo devotamento é apenas aparente, a fim de que não usurpem o salário dos servidores animosos, pois aos que não recuarem diante de suas tarefas é que ele vai confiar os postos mais difíceis na grande obra da regeneração pelo Espiritismo. Cumprir-se-ão as palavras: os primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros no reino dos céus. Quem disse isso? O Espírito de Verdade. Paris, 1862. O Espírito Constantino, em mensagem, afirma que os espíritas serão os trabalhadores da última hora. Olha a mensagem que ele mandou. Bons espíritas, meus bem-amados, sois todos trabalhadores da última hora. Bem orgulhoso seria aquele que dissesse: comecei o trabalho ao alvorecer do dia e só o terminarei ao anoitecer. Todos viestes quando fostes chamados para a encarnação, cujos grilhões arrastais uns um pouco mais cedo, outros um pouco mais tarde. Mas há quantos séculos e séculos o Senhor vos chamava para a sua vinha, sem que nela quisesseis entrar. Eis que chegou o momento de embolsardes o salário. Empregai bem a hora que vos resta e jamais esqueçai a vossa existência, por mais longa que vos pareça. Não passa de um momento fugaz na existência, na imensidade dos tempos que formam para vós a eternidade. Constantino, Espírito Protetor, Bordeaux, 1863. Flavinha, para encerrar, eu queria só botar um pedacinho dessa canção do Carlinhos Conceição. Está dando para ouvir. Pode colocar. Trabalhadores da última hora. Os arrependidos, os intercedidos Tá dando para ouvir? de Nossa Senhora. Somos das muitas igrejas, das fartas bandejas, dos tempos de outrora. Somos do pão e do circo, das brigas, dos vícios, nós mesmos agora. Somos, apesar das dores, os trabalhadores da última hora. Somos mediunidade, imortalidade da alma que chora. As tais ovelhas perdidas, enfim recolhidas, orgulho ignora. Somos gentios doutores, escravos mentores, senhores, senhoras. Somos dos céu devedores, os trabalhadores da última hora. Somos doces falhas em redenção, lágrimas benditas que imploram
por misericórdia e perdão. Somos sombras a caminho da luz. Quem já é do bem dar efeito, sabe que o caminho é Jesus. Unamos esforços, trabalhemos juntos, a fim de que o Senhor encontre a obra. Chama da montanha, na fecunda, os serão primeiros, vamos à obra. Unamos esforços, trabalhemos juntos, a fim de que o Senhor encontre a obra. Chama da montanha, na fecunda, os serão primeiros, vamos à obra. Trabalhadores da última hora, somos trabalhadores da última hora. Trabalhadores da última hora, somos trabalhadores da última hora. Espíritas, amai-vos. Eis o primeiro mandamento. Instruí-vos. Eis o segundo. Somos doces pães. É isso, então, gente. Sejamos esses trabalhadores da última hora, meus irmãos. Agradeçamos a Deus por essa oportunidade de estarmos aqui encarnados nesse planeta, tendo essa oportunidade de praticar a cada dia o bem, amar os nossos próximos, ajudar nossos semelhantes no que for preciso e ter nossos corações abertos, sempre tendo bons pensamentos, nunca desejando mal para ninguém, porque aquilo que a gente pensa é o que a gente exatamente pede para que aquilo aconteça. Muito obrigado a todos. Muito obrigado pela oportunidade e até uma próxima oportunidade. A gente que te agradece aí pela preparação desse estudo. É sempre bom, né, a gente estar lembrando, ouvindo. Acho que a maioria das pessoas já conhecia, né, essa passagem, mas é sempre bom a gente estar relembrando e que possamos aproveitar a nossa oportunidade de trabalhadores da última hora da melhor maneira possível. Então, agora, muito obrigada. Então, Cacau, daqui a pouquinho eu te chamo para você fazer a prece de encerramento. Só vou dar uns avisos aqui, tá bom? Ótimo. A gente também costuma, né, depois que termina o estudo lá no presencial, a gente sempre fazia a sugestão de... Esse copo é bonito, hein? Gosto desse copo. Eu também gosto muito desse copo, olha só. A água é mais saborosa, né? A gente sempre faz a sugestão de uma leitura. Porque, como a gente sabe, não adianta a gente só ficar ouvindo. Então, é preciso que a gente se instrua, né? Essa é a mensagem, né? Amai-vos e instruí-vos. Então, a gente sempre indica uma referência bibliográfica. Não é porque a gente quer vender livros. Lógico, a venda de livros é importante. A gente continua com a venda de livros lá na nossa casa. Quem tiver interesse, está passando aí o telefone da Renata. É só entrar em contato com a Renata. E aí, hoje, eu tenho para indicar para vocês o livro Renúncia. O livro Renúncia é um dos romances de Emmanuel. E ele vai falar daqui, a gente viu que a gente tem 50 anos depois, há 2000 anos, 50 anos depois. Então, é uma sequência de livros. E aqui vai falar de uma outra encarnação que Emmanuel teve. E agora, nesse livro, ele vem como um padre, tá? Ele vem como o padre Damiano. Então, é uma leitura super leve. Quem quiser, tiver interesse, a gente também tem esse livro lá na nossa livraria. E é uma leitura muito gostosa. E aí, eu queria lembrar vocês, então, da nossa feijoada, como eu falei lá no início. No dia 8 de novembro, a gente vai estar fazendo a feijoada drive-thru. É R$20 apenas o convite.
Você pode entrar em contato pelo telefone da casa e pode ir lá, tem gente nas terças e nas quintas, eu acho que estão recebendo lá na livraria, ou você pode fazer a transferência bancária. Se você não puder estar presente, você pode comprar o convite e presentear alguém, dar o nome da pessoa e falar, olha, vai lá receber no domingo, passa de carro lá e retira o kit da feijoada. Então, vai ser muito gostosa, como todos os eventos, né, culinários que a gente tem no Suave Caminho, a comida é sempre muito gostosa. Tenho certeza que a feijoada também não vai deixar a desejar. Lembrando que a casa também continua aceitando as doações de alimentos. O Márcio e a Rose ficam lá às terças e às quintas. Quem quiser, quem puder ir lá. E também aceitamos as doações através da conta bancária, tá? Então é só entrar na página da casa, na página oficial e pegar essas informações. Então agora, Cacau, a gente gostaria de encerrar, agradecendo você mais uma vez, agradecendo a todos os irmãos que estiveram aqui conosco até agora. Lembrando que domingo teremos mais uma palestra pública aqui pelo canal do Suave Caminho. E eu queria pedir o Cacau que fizesse a nossa prece de encerramento. Então, uma boa semana para todos. Fiquem em paz. Cacau, com você. Acho que Cacau está congelado. Cacau? Alô, Cacau, tá me ouvindo? Vou te tirar e colocar você de novo. Cacau, você tá aí? Cacau congelou. Ih, Cacau caiu. Vou esperar só um minutinho, se ele não voltar, eu faço a prece de encerramento. Então, gente, muito obrigada, tá? Vocês que estiveram aqui. É sempre bom, né? A gente ouvir uma mensagem, a gente ouve de manhã no café. Como diz umas amigas, né? A gente está maratonando aqui no estudo do Evangelho. Cacau voltou, então, para fazer a nossa prece de encerramento, tá? Cacau, com você. Tá bom, Flavinha. Queridos, vamos fechar nossos olhos, nos conectar com a realidade, os nossos anjos da guarda, Mestre Jesus, espiritualidade amiga. Agradecidos estamos por mais esse momento, de podermos ter feito um pouquinho mais dos teus estudos, compreendido um pouquinho mais dos ensinamentos de luz que tu deixastes aqui para nós há mais de 2000 anos. E que muitos ainda não conseguem entender, por achar muito difícil de ser entendido. Abre a cabeça dessas pessoas, de nossas mentes e corações, para que possamos ser esses ensinamentos com mais moralidade, mais riqueza, colocar em nosso cotidiano. Ótima semana pela frente. Abençoa todas as pessoas que estão participando dessa live. Abençoa todas as pessoas que não puderam também estar presentes e que as pessoas se modifiquem e passem a ser sempre mais trabalhadores para a tua vinha. Obrigado, fica conosco. Graças a Deus. Obrigada, então, a todos que estiveram aqui. Por tudo, gente. O Cacau travou. Então, a gente vai terminando aqui. Uma boa noite a todos. Que a gente lá no Suave Caminho fala que vão em paz para os seus lares. Então, aqui a gente fala assim, fiquemos em paz. Oportunidade. Tá bom? Cacau, então, muito obrigada. Uma boa noite. Tchau, tchau.